Primeiro mandamento da palavra de Deus é amá-lo sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento do Senhor para nós. Nós vemos como é difícil que algumas pessoas não compreenderam ainda o que é amar a Deus sobre todas as coisas. E digo para você que diz, não, porque eu amo a Deus, porque Deus está no meu coração, porque o Senhor é tudo na minha vida. Tome cuidado com este pensamento, que você pode estar vivendo talvez dias que você esteja convicto que você está com o Senhor, mas não está. E eu digo essas palavras pensando em Mateus capítulo 15, onde o Senhor fala declaradamente, 15 versículo 8, ele fala: este povo me busca, me adora com a boca, mas o seu coração está distante de mim. Ele quis dizer que muitas pessoas declaram com a boca, muitas pessoas até demonstram que até parecem estar com o Senhor, mas na verdade o coração delas estão totalmente contrário, averso à palavra de Deus. Jesus nos dá este exemplo para que nós possamos ter um norte para compreender que não podemos ser pessoas somente de obras, não podemos ser pessoas somente de atitudes, mas também temos que ter um coração disposto a fazer o que agrada a Deus. E eu quero falar com você, em segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, eu quero falar do rei chamado Amazias. O rei Amazias, ele teve uma oportunidade de reinar, de governar e servir a Deus. E de certa forma, ele começou servindo a Deus. Ele começou até em obediência, mas de certa forma, muitas pessoas começam bem. E depois que chegam a realizar aquilo que elas querem, elas acabam vivendo de qualquer jeito. Nós, embora sendo num tempo que não temos um reino, como Amazias tinha todo Israel debaixo de sua autoridade, nós temos também que entender na nossa vida isso. Nós somos, a Bíblia fala, nós somos feitos reis e sacerdotes, está lá em Apocalipse isso, para o Senhor. Nós temos que tomar um cuidado para que quando a gente não chegue talvez a um ápice, ou cheguemos a um ápice da nossa vida, alcançamos os desejos e propósitos e até mesmo sonhos que nós tínhamos de conquistar aquela casa, o apartamento, o carro, né? Os filhos, ou o salário almejado, a empresa. Depois que chegamos a um nível de autoridade, de posição, até mesmo de hierarquia, seja sendo um patrão, o dono de uma empresa, enfim, crescendo na vida. Porque o Amazias, ele tem uma oportunidade de ser diferente do que seu pai foi. Seu pai, chamado Joás, foi um tremendo idólatra. Ele que se deixou levar pela idolatria, se perdeu, e ele até inclusive foi morto por pessoas que estavam próximas dele. E o Amazias começa a governar, começa a reinar, e a Bíblia nos declara algo muito importante para nós, que é a partir eu vou ler o 1 e o 2, a primeiro momento diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, jovem, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E olha aqui o versículo chave para a gente entender: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de coração inteiro. Aqui nós conseguimos, se nós parássemos aqui, nós já teríamos um norte para onde iria e como terminaria a vida de Amazias. O Amazias é aquela típica pessoa que diz: Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu estou vivendo um tempo difícil, por isso que eu estou desse jeito. Essa típica pessoa que dá desculpa para tudo, que ela diz: não, eu sou de Jesus, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não consigo isso, não consigo, mas Deus conhece o meu coração. Quem nunca disse isso, né? Quem nunca falou que Deus conhece meu coração? E é este que é um dos nossos problemas, Deus conhece teu coração. Pense agora, eu já ouvi isso de um pregador,
E isso muitas vezes eu replico porque eu acho ser muito verdadeiro. Se agora, ao invés de você estar vendo o pastor Jefferson aqui na sua telinha, seja pela internet ou seja pela televisão, se nessa hora todos os pensamentos que você tem durante o seu dia, você e toda a sua família sentado no sofá, aí na tua casa, pudesse passar nessa televisão agora, ficasse uma tela preta e começasse então ali tudo que passa nos seus pensamentos, tudo que você talvez pensa e não fale. Você ficaria disposto a assistir com as pessoas que estão ali ou você sairia correndo de vergonha? É difícil ouvir isso, né? Porque às vezes os nossos pensamentos, o próprio Jesus nos disse isso para nós, lá em Mateus capítulo 15, ele disse isso também. Ele falou assim, ó, vocês devem compreender que do coração procedem os maus pensamentos, as idolatrias, dos corações maldosos, levados ao pecado, são eles que levam você a viver uma vida de prostituição, de roubo, uma vida totalmente perdida. Então compreenda que o Senhor Jesus nos ensina é que no coração muitas pessoas podem falar, não, eu estou bem, mas é no coração que nascem as maldades, que nascem os pensamentos, os ódios, que nasce no coração também, para muitas pessoas, aquele sentimento, sabe, aquele sentimento maligno de derrubar, de destruir, de acabar com alguém. Porque veja que o Amazias, ele começa a reinar, e a Bíblia não declararia, o Espírito Santo não permitiria estar declarado que Amazias serviu ao Senhor, só que não foi de coração inteiro. O que é uma pessoa que não está amando de coração inteiro? Quer ver? Sabe aquela pessoa que fala, não, mas eu amo você. Sabe, por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, que nós temos que honrar o pai e a mãe. Não é o que a Bíblia fala? O primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e honra tua mãe, para que te sejam acrescentados dias de vida nessa terra. Agora, a pergunta que eu faço para você, há muitas pessoas que não servem a Deus, que não têm nem sequer nem entendimento dessa palavra, que honram seus pais, honram mesmo, que na necessidade vai atrás, luta, ensina, pleiteia pela família. E há muitos cristãos, muitos que dizem crente, que vai para a igreja toda semana, mas que está vendo o pai e a mãe sofrendo a míngua, que está vendo o sogro ou a sogra passando um tempo terrível, uma doença, uma enfermidade, que precisa que seu cônjuge dê mais atenção aos pais, mesmo depois de casados, tem que dar primeira atenção para a família, mas não pode deixar os vulneráveis em necessidade. Isso até pela lei, é o abandono do incapaz, isso é uma coisa séria. Mas nós vamos olhando para um mundo tão caótico, tão podre, tão sujo, que muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não conseguem amar o seu próximo. Está lá em Marcos 12, 30 ou 33, confirma para mim se é o 30 ou 33, Marcos 12, 30 ou 33, onde o Senhor nos ensina que nós temos que amar a Deus. Isso, pode pôr na tela bem cheia para isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Continua, 31. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior que este. Então, automaticamente, eu amando a Deus acima de todas as coisas, automaticamente o vínculo de amor ao próximo é o mesmo. Veja que ele fala, estes dois mandamentos são os essenciais para a vida do ser humano. Então, por isso que nós não podemos ser pessoas medianas. Até, inclusive, há uma frase que para muitos talvez não compreendam ela, mas, aliás, uma palavra, né, que diz a palavra medíocre. Medíocre é a pessoa mediana, que ela sempre faz a coisa, sabe? Ela poderia fazer melhor, mas ela não faz. É o medíocre. Tem muitas pessoas que são igual a Amazias, são pessoas medíocres, que têm oportunidade de fazer o melhor, mas não fazem. Que têm condições de se esforçarem mais, mas não fazem. É o medíocre. Esse é a pessoa que é igual a Amazias,
que serve a Deus mais ou menos. Quer ver um exemplo? Põe na tela pra gente João capítulo de número 13, o versículo é o 2. Olha como que é servir a Deus de qualquer jeito. Olha o que diz. E acabada a ceia, logo ali, passando aquele momento importantíssimo com o Filho de Deus, com Jesus, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então veja que o Judas, ele estava servindo Jesus. O Judas era o chamado tesoureiro. Ele guardava a bolsa, o alforje com as ofertas. Era ele que destinava os valores a serem gastos com o ministério, com os alimentos, com as necessidades de Jesus e dos demais discípulos. Ele era uma pessoa de confiança. Você não deixaria em posse coisas suas pessoais que têm valor em alguém que você não acredita. Jesus confiava em Judas Iscariotes. Jesus acreditava em Judas. Mas ele, sendo um homem que servia a Deus, preste atenção nisso, servia a Deus, mas não com o coração inteiro. É um grande perigo, é para mim, é para você, qualquer cristão que me ouça agora, você chegando agora no cristianismo, você agora chegando ao evangelho, ou você que está há muito tempo andando com Jesus, um grande risco que há em nossas vidas em servir a Deus de coração dobre. O que é coração dobre? Coração dividido. O Amazias era assim, ele gostava de ir para a igreja, vamos trazer para os dias de hoje, ele gostava de ir para a igreja, mas não praticava a palavra. De outrora, em outro tempo, atendi uma pessoa, aqui em Pato Branco inclusive, atendi uma pessoa que naturalmente, vendo sempre ela na igreja, sempre estava ali em comunhão, sempre ali nos arredores, sempre participativo nos cultos. Um dia eu perguntei, fulana, deixando assim aberto para não dar nome aos bois, eu tenho visto pouco você na igreja, o que está acontecendo? Você era uma pessoa tão assídua, tão presente nas orações, nas campanhas, nos clamores, nas intercessões. Por que está acontecendo que não lhe vejo mais? O que está acontecendo? Ah, pastor, é que eu quero contar para o senhor já faz um tempo já, mas o meu coração, eu não tenho entendido mais o que eu tenho que fazer. E eu falei, puxa, mas depois de tantos anos buscando a Deus, por que esse sentimento nasceu no seu coração? Veja que naturalmente é igual um casamento. O casamento no início como que é? É só alegria. Como que é o casamento no início? Você que é casado há 55 anos. Pastor, casamento no início é uma bênção, pastor. Casamento é só love, né? O Silvio fez assim, né? Coraçãozinho, né, Silvio? O cameraman tá aqui, você tinha que ver, ele tá de bonezinho, de vovô hoje. E eu gosto muito de falar, exemplificando coisas do nosso dia. Porque, irmãos, o casamento, quando inicia, é só alegria, é só love, é amor, é chuchu, né, irmão? É meu ursinho, né? Quando vai crescendo, vai passando o tempo, os bichos vai crescendo, né, irmão? O bicho para de ser urso, vira cavalo, né? Começa o negócio a ficar feio. Mas é só exemplificando, a nossa vida com Deus na verdade, é uma entrega verdadeira, é como um casamento. É como um casamento, igual o padre fala, até que a morte o separe, né? Mas eu quero dizer para você o quê? Que quantas pessoas, elas comecem com um bom intuito. A intenção é boa, não, eu vou começar a buscar Deus. Se você fizer uma pequena busca, você vai entender que nós, quando filhos de Deus, como cristãos verdadeiros, somos a noiva de Cristo. Quer dizer, nós vivemos uma união com o Senhor. Vivemos ligados em Cristo. O Senhor é o noivo, nós somos a noiva. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Chegará o dia que este noivo virá nos buscar para nos levar aos céus. Mas olha que coisa séria que é a nossa vida. Veja, o Judas, ele estava com Jesus, até aquelas frases, né? Como diz, frase de para-choque, o pessoal fala, né? Que o pessoal coloca assim, aquelas frases bonitas, vamos dizer assim, né? Veja que como tem pessoas que têm os melhores amigos, como Judas tinha, ele era o melhor amigo, mas traiu Jesus. Então, veja que uma das coisas que nós podemos passar na nossa vida, ele tinha tudo ao seu lado. Ele não tinha um pastor falho como eu.
Ele não tinha um ser humano cheio de erros ao seu lado que precisava melhorar. Ele estava diante de Jesus. Estando diante de Jesus, ele tinha a oportunidade de ser cada dia melhor, um cristão verdadeiro, um homem realmente do céu. Veja que os dias vão passando. Eu vou perguntar para você com bastante cautela, não fique bravo comigo não. Mas eu pergunto para você, os anos estão passando na sua vida e você como um cristão, você tem melhorado? Você tem mais prazer em buscar a Deus? Ou você percebe que a cada dia que passa, você tem menos vontade de buscar a Deus? Aliás, menos é a palavra errada, né? Você tem menos vontade de buscar a Deus. Quando chega esses dias frios, você fala, eu não vou para a igreja. Não vou de jeito nenhum. Mas para trabalhar, você levanta cedo. Para levar o filho para a escola, você levanta cedo. Para limpar e organizar sua casa, você levanta cedo. Mas para buscar a Deus, você não tem mais tempo. Para levantar uma madrugada, eu fico pensando como que é as coisas, né? Esses dias, meu filho precisou de passar por um procedimento, né, cirúrgico, coisa simples. Teve que fazer uma cirurgia nas amígdalas. E eu vendo a minha esposa, marcando o horário para dar a medicação que é necessária para o tratamento, e acordando 2 da manhã, 3 da manhã. Nós temos, num momento de extrema necessidade e precaução, a gente põe um relógio para despertar, né? Para fazer uma viagem, por exemplo, se o ônibus vai sair para a viagem 5 da manhã, você está acordado 3h30, 4 horas para poder organizar, pegar a bolsa, para fazer a viagem, né? Aquela disposição. E para se encontrar com o Senhor, para você fazer, para servir a Deus de coração inteiro mesmo, você tem também essa mesma vontade? Você tem também essa mesma disposição? Eu tenho, por exemplo, aqui na nossa igreja, aqui em Pato Branco, eu tenho um culto chamado culto de intercessão. Toda quinta-feira. É o menor culto da igreja. Por que é o menor culto? Porque é o dia que menos pessoas se envolvem, que querem participar. Porque é um momento que o pastor não prega, é um momento que nós começamos ali e fazemos 1 hora de oração. Quanto mais o tempo passa, eu digo para você, chego na igreja já até sei as pessoas que estão lá, porque sempre são as mesmas pessoas. Porque é um culto que é a pessoa que realmente quer se aproximar de Deus, quem quer servir a Deus de coração inteiro, que quer fazer mais, que quer se aproximar. Por que falo isso? Eu falei tudo isso para chegar aqui a falar do Amazias, que fez a obra de Deus de coração dobre, que não foi de coração inteiro. Ele começou servindo a Deus, havia uma aparência de que seria uma bênção, mas passou os dias e ele se perdeu. O versículo de número 3 fala assim, sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, né, já estabelecido, matou os servos que feriram o rei seu pai. Porém não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Sabe o que ele faz? Ele levanta. Ele descobre as pessoas que tiraram a vida do pai dele, e ele vai lá e faz vingança. Eu vou dizer para você que não está escrito aqui no demais do contexto, porque se você vai ler, você vai entender o que está acontecendo. Mas ele começou servindo a Deus. E o sentimento, o pior sentimento que uma pessoa pode guardar no coração, um dos piores sentimentos que ela pode guardar no coração é o sentimento de vingança. Porque o vingativo é aquela pessoa que deixa o tempo passar, que deixa os dias correrem, mas na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai dar cabo daquela pessoa, seja física, moral ou até mesmo intelectual, derrubar aquela pessoa. E o que está acontecendo aqui nada mais é que o Amazias se levanta e vai lá e mata aqueles homens. Ele já estava governando. Não traria de volta, não traria novamente a vida de seu pai matar aqueles homens. Mas a vingança falou mais alto. Eu acho que é o caso de muitas pessoas. Quantas pessoas, talvez você que me assista agora, talvez você foi lá, tirou a vida de alguém. Há muitas pessoas que me acompanham lá de dentro do presídio. E eu vou dizer para você, você precisa se arrepender disso. Porque o dia que esse homem se levantou com vingança,
ele teve até uma certa alegria, porque quando você vê a vingança, né, como o Chaves dizia, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Tem muita gente que está envenenado com o sentimento de vingança. E depois deste episódio, nós vemos que o coração dele já não é um coração de amor como o coração de Deus. Por quê? Porque ele está deixando... a nossa vingança é o Senhor, é Ele que vai, Ele que é o justo juiz. Se Ele achar por bem que alguém tenha que pagar o preço por ter me feito ou me prejudicado de alguma maneira, Deus fará que isso aconteça. Eu não preciso de fazer com as minhas mãos. Agora, eu digo bem claro, Deus não é mau, assim como Deus me alcançou, Ele quer alcançar você. Mas nós muitas vezes guardamos isso. Guarda, retém no coração só a maldade. Aí eu pergunto, Amazias amava Deus de todo o coração? Um homem vingativo, ele não guarda Deus de todo o coração, ele não vive com Deus de todo o coração. Uma pessoa que quer ver alguém que te prejudicou cair, sofrer, não tem Deus de todo o coração. E é assim que muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus, estão dizendo que tem Deus no coração, mas na primeira oportunidade de fazer o que é mal, ela faz. E eu deixo para você como conselho, de verdade, se você pudesse recorrer no seu coração isso. E você depois pode até estudar o 2 Crônicas 25 todo. Você vai ver que ele ouviu o pastor por um tempo, ele deu crédito ao profeta por um tempo, mas passou depois de poucos momentos, ele já começa a pender ao pecado, a pender ao erro, e assim foi a destruição de Amazias. E também pode ser a sua destruição se você não der ouvidos à palavra, se você não voltar-se a Deus de todo o seu coração. Põe para nós na tela Marcos 12, versículo 30, fique bem estampado este primeiro mandamento, que não adianta você achar, não adianta você pensar no seu coração que você ama a Deus, se você não faz isso aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você ama a Deus de todo o teu coração, você não tem raiva, não tem mágoa, não tem ressentimento. Ah, pastor, então ninguém é assim. Por isso que nós temos que buscá-lo com toda a nossa alma. A nossa alma é o nosso intelecto, a nossa mente. E de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Tenha cuidado para você, que deixa eu pegar para você, para não ficar só na minha fala. Eu vou fazer a oração agora. Mateus capítulo 15, deixa eu pegar o versículo para passar na tela para você. Mateus 15, versículo de número... Deixa eu achar para a gente aqui, o versículo 19. Versículo 19, coloca para nós ali, leia lá. Porque do coração, partindo desse princípio, partindo dessa premissa que estamos aprendendo hoje, não fazendo de coração inteiro, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então tome cuidado para você não falar, não, meu coração está em paz. Está em paz porque você quer ficar quieto, você está feliz com o que você está fazendo. Você está se satisfazendo, é prazeroso o que você está sentindo. Mas o que está escrito ali é, você não está com o coração inteiro. Porque quem ama a Deus de todo o coração e toda a tua alma, quer dizer, você não tem espaço para outra coisa, a não ser para o Senhor, a não ser para fazer que a palavra se cumpra. Amém? Vamos orar a Deus? Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu me apresento diante de Ti. E peço que nestas águas sejam colocadas uma unção para curar e libertar aqueles que estão presos em enfermidades, em doenças, pessoas que estão sofrendo, Jesus. Passa agora, meu Deus, até naqueles corações onde há o sentimento e desejo de vingança, que essa pessoa seja liberta desse sentimento e que no nome de Jesus o Senhor possa operar uma grande libertação agora. Pai, coloca nessas águas a unção para curar essa pessoa que tem uma alergia chamada psoríase, essa pessoa que de tempo em tempo, baixa imunidade, essa pessoa fica cheia de feridas no corpo. Essa pessoa que está tendo, meu Pai, uma chamada herpes zoster. Jesus, entra agora e coloca a tua mão.
Cura esta pessoa que está com a baixa imunidade, essa pessoa que está com um problema seríssimo, essa pessoa que sente, meu Deus, dores no peito dia e noite, dores pontadas nas costas. Passa agora com o teu poder sobre a vida dessa pessoa que está tendo dificuldade, ela não está retendo as vitaminas necessárias, o corpo dela está sofrendo, essa pessoa vive cansada, vive sonolenta, ela não consegue, mesmo depois de uma noite inteira de sono, ela acorda, meu Deus, como se estivesse levado uma surra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, coloca nestas águas unção, para libertar todas as pessoas que estão enfermas, em cima de uma cama, doente, com câncer, com a metástase. Jesus, coloca a tua unção nessa água. E quando estas pessoas beberem delas, sejam livres de todas as enfermidades, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Beba comigo desta água em nome de Jesus.